Boa noite a todos. Sempre agradecendo por estarmos aqui, reunidos nessa casa de oração e de trabalhos. Roguemos então a Jesus que derrame sobre todos nós a sua paz e o conforto espiritual que tanto necessitamos. E hoje o assunto é a ingratidão. A ingratidão é doença da alma e poucos de nós está imune a essa doença. O sentimento da ingratidão fere o nosso interior, nos trazendo a decepção numa demonstração de que esperávamos outra atitude do nosso próximo. Quem aqui já não sentiu em si a ingratidão? Quantos de nós já não se decepcionou com alguém? Das dores da alma, a ingratidão é uma das mais profundas. O amigo que nos traiu a confiança, o chefe no trabalho que não reconhece o nosso esforço, o esposo ou esposa que trata com indiferença o desvelo, a dedicação da companheira ou companheiro, os filhos ingratos que acreditam que os pais têm a obrigação de lhes servirem. Sempre que criamos expectativas que não se cumprem, nos decepcionamos, não é verdade? É certo que quanto mais confiamos em alguém, quanto mais estimamos essa pessoa, mais nos atormenta a ingratidão. Nessa situação, é também importante analisarmos as nossas ações. Será que já não fomos ingratos também? Nós sempre estamos agradecendo os benefícios que recebemos? É muito melhor receber a ingratidão do que exercê-la. Quando somos atingidos por esse sentimento, muitas vezes pensamos que não vale a pena fazer o bem. Quantas vezes já não dissemos: por hoje basta, não mais, não ajudo mais a ninguém. Depois dessa ingratidão recebida, a partir de agora, não mais. Não mais faço mais por ninguém. Isso é uma atitude de revolta. Atitude essa que não devemos ter. Ou devemos exercitar-nos para nunca agir dessa maneira. Fazer o bem, esperando o benefício, é ser egoísta. Cobrar a gratidão é vender o benefício. Os melindres e desentendimentos surgem sempre, quase sempre, quando cobramos amizade, respeito,
compreensão daqueles a quem fizemos benefício. Infelizmente, no estado evolutivo em que nos encontramos, estamos sempre vivenciando esse tipo de situação. Mas Deus permite que sejamos pagos pela ingratidão para que possamos trabalhar a perseverança no fazer o bem. Um benefício que se faz jamais se perde. Se for esquecido neste mundo, com certeza não será no outro lado da vida. Quem se doa em benefício de outro jamais deve pensar em retribuição. Se o nosso próximo não reconhece os nossos esforços, se lhe falta valores morais para entender o benefício que estamos fazendo a ele, não utilizemos sua limitação como desestímulo para não ajudar. Nós temos aprendido que o bem basta por si mesmo. Portanto, ele não precisa vir coroado ou acompanhado por reconhecimento, por louvores. Quem age na ingratidão é porque se encontra mergulhado no egoísmo, necessitando assim amadurecer suas reações para com o próximo. Um ingrato é aquele que se nega a crescer. Ao invés de nos amargurarmos com a ingratidão, nós devemos exercitar o sentimento que é oposto a esse, que é a gratidão. Nos ensina Joana de Ângeles que todo aquele que é grato goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente dentro de si a alegria de viver. Compartilha todas as coisas. A pessoa grata é jubilosa, é criativa. A gratidão estimula a humildade, que nos permite compreender o quanto recebemos, as dádivas que chegam até nós, desde o ar que respiramos, que vem até nós gratuitamente, até o nosso corpo. Mas falando sobre o nosso corpo, nós temos agradecido a Deus por ele, por esse patrimônio, porque o corpo é um patrimônio que Deus elaborou para servir de veículo nas diversas encarnações. Se ainda não estamos fazendo isso, procuremos fazer. E façamos diariamente. O nosso corpo merece respeito, carinho e zelos contínuos, por ser a sede do nosso espírito, como nos ensina Joana de Ângeles. É através dele que o espírito exercita seus conhecimentos e vive experiências necessárias à sua evolução. E como é que nós podemos zelar pelo nosso corpo? Cuidando da sua higiene, cuidando da nossa alimentação, evitando todo tipo de excesso que venha prejudicar a nossa saúde física, mental e emocional. Sejamos gratos a Deus por essa ferramenta maravilhosa
que vem a ser o nosso corpo. E procuremos aproveitar dele o máximo, mas de forma positiva, agindo sempre com responsabilidade, cumprindo a parte que nos cabe para mantê-lo saudável e equilibrado. Quando adquirimos o hábito de agradecer o muito que temos, sentimentos inferiores como a ira, a mágoa, a vingança, a inveja não encontra espaço dentro de nós. Já que a emoção da tranquilidade que nos traz o ato do agradecimento, a alegria de sermos gratos, preenche todo o nosso espaço íntimo, não deixando lugar para sentimentos inferiores. Jesus, o ser mais puro que já passou pela terra, fez da sua uma vida dedicada à gratidão. Seu amor enriqueceu a terra. Ele viveu aqui exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão, oferecendo sempre o bem, sempre amando. Recebeu em troca a negação de um amigo, o abandono de outros, a traição, a perseguição gratuita de seres imaturos e egoístas, sim. Mas nos legou ele a lição da gratidão. Ele retorna em triunfo da imortalidade, exaltando a vida, exaltando a Deus. Uma antiga lenda judia fala de um homem condenado à morte. Ele iria ser apedrejado. Chega o momento, os carrascos então atiram-lhe grandes pedras e o homem se mantém em silêncio, sem um grito sequer. Um outro homem que estava ali no meio da multidão que observava e que havia sido o amigo daquele que ia ser apedrejado, pegou uma diminuta pedra, um pequeno seixo, e jogou no condenado, só para que as pessoas que estavam ali soubessem que ele não compartilha das suas ideias. Quando o condenado sentiu-se atingido pela pequena pedra, deu um grito estridente. O rei, que tudo assistia, chamou um dos lacaios e fez com que ele perguntasse ao condenado por que ele não gritara quando lhe foram atiradas pedras grandes, mas com aquela pequenita pedra ele gritou. E ele então respondeu: aquela pequena pedra foi atirada por um amigo. Um amigo que foi companheiro. Naquele momento eu lembrei da sua amizade nos tempos da minha felicidade. E agora eu pude ver a sua felicidade na minha desgraça. O rei então compadeceu-se e ordenou que soltasse o preso.
dizendo que muito mais culpado do que ele era o amigo que o abandonava na hora da desgraça. Essa lenda nos mostra muito bem como dói a ingratidão de um amigo. Quanto mais confiamos em alguém, mais nos atormentará a sua ingratidão. Mas também muitas vezes um pequeno ponto de vista diferente, uma contrariedade, faz com que formemos uma querela entre amigos. Também não é por aí. Nós devemos procurar cultivar as nossas amizades. A amizade é como uma plantinha. A gente tem que cuidar bastante, dando atenção, carinho, colocando aguinha, sempre fazendo o melhor para que ela nunca morra. Os denominados livros sagrados de todas as religiões reservam em seus textos espaço para a gratidão. A Bíblia apresenta momentos ricos de exaltação ao sentimento da gratidão, tanto no Velho como no Novo Testamento. O livro de Jó, por exemplo, oferece o testemunho de alguém que ama a Deus e que mesmo diante de todas as vicissitudes da vida, o exalta e agradece. Agradece pela miséria, agradece pela enfermidade, pela perda dos filhos, pela perda dos seus rebanhos, pela perda dos seus servos. E por essa conduta gratulatória, Deus favorece a Jó, restituindo a ele tudo que ele havia perdido durante aquele período infausto. Os salmos da Bíblia cantam as glórias da vida, convocando ao júbilo perene. E o Evangelho de Jesus é uma verdadeira sinfonia de gratidão. Quando o Mestre anunciou que nos trazia as boas novas de alegria, ele propôs-nos a felicidade. E esta felicidade adornada pela gratidão. E perguntamos: o que seria de nós se Jesus, magoado pela nossa ingratidão, nos abandonasse? Narra-se que certa vez em Boston, há muito tempo atrás, um rebanho de carneiros vinha sendo trazido para uma grande avenida. De repente, um dos carneiros caiu exausto. Uma criança muito pobre que observava a passagem dos carneiros pensou que o carneirinho tivesse sede e correu até uma bica mais próxima, tirou o seu gorrinho, encheu de água e levou até o carneiro. Algumas pessoas assistiram a cena e até riram, mas riram de forma zombeteira. Havia um senhor ali, na multidão, que, vendo o gesto daquela criança, aproximou-se dele e disse: o carneirinho pediu-me que agradecesse por ele. Eu sou Eduardo Bayer, dono de uma editora, e estou sempre procurando crianças que tenham bons sentimentos para cuidá-las.
acabo de encontrar uma. A partir desse momento, disse ainda o homem, você está sobre a minha responsabilidade. O menino, cuidado por esse nobre homem, mais tarde ficou conhecido pelo Dr. Carlos Morris, homem que tratava todas as criaturas com imensa bondade. Nessa história, nós podemos observar que o carneiro é o símbolo da mansuetude e o menino gentil, símbolo da misericórdia e da compaixão. Os dois, unindo-se no sentimento de ajuda recíproca, produziram o missionário do amor em que se transformou o menino tempos depois. Temos ainda uma outra história em que se encontra um animal também. Dizem que na época da perseguição dos cristãos, um escravo estava fugindo pela floresta quando ele encontra um leão doente, caído, e ele observa que ele estava sentindo muitas dores. Ele chega até o leão e vê que havia um espinho em sua pata, em uma de suas patas. Ele vai até lá, então tira o espinho da pata e depois segue o seu caminho. Passa-se um tempo, conseguiram encontrar esse escravo e levam ele até a Roma. E lá resolvem jogá-lo no anfiteatro para que fosse assim devorado pelos leões. Chega o dia e um leão que fora recentemente encontrado e era dado por perdido é então solto para que devorasse o escravo. O leão, quando se aproxima do escravo, olha para ele e o reconhece, aquele que salvou sua vida tempos atrás, e não o toca. Nós vemos assim que até os animais, tidos como selvagem, demonstram a sua gratidão. E por que ainda é tão difícil para nós, seres humanos, que somos agraciados com tantas bênçãos, expressarmos também esse sentimento? Na nossa jornada terrena, sempre estamos enfrentando desafios, dores, problemas que nos angustiam e muitas vezes nos fazem sofrer. Mas se formos fazer um balanço acurado sobre tudo que já aconteceu conosco, vamos descobrir que são inúmeras e grandes as bênçãos que recebemos. O problema é que prestamos atenção só naquilo que nos falta e ainda valorizamos em demasiado os problemas. Agindo dessa maneira, esquecemos de agradecer o muito que temos, as alegrias que sentimos, as incontáveis graças que a vida nos oferece. Vejamos, se nos queixamos da família complicada, difícil que temos, pensemos em quem é completamente sozinho, na quantidade de órfãos que não contam com o apoio de ninguém,
Quantas pessoas idosas se encontram em total desamparo? Quem aqui faz visita aos asilos reconhece essa realidade. A nossa família pode ser difícil, pode nos criar problemas, mas está ao nosso lado. Ela faz parte da nossa história, sem contar que nós temos a família que precisamos e que merecemos. Nós devemos enxergar os nossos familiares como auxiliares na nossa evolução. São eles que nos ensinam a ser pacientes, tolerantes, caridosos, humildes, compreensíveis e tantas outras virtudes. Joana de Ângeles nos ensina que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. E é real. Nós estamos cercados pelos nossos familiares, nós estamos ali reparando, nos ajustando. É junto com eles que vivenciamos experiências essas que vão nos ajudar a sermos pessoas melhores. É verdade que junto a eles também sofremos dores, mas também temos momentos felizes. Tudo isso faz parte de uma programação para que possamos gozar no futuro a paz que tanto esperamos. Portanto, valorizemos os nossos familiares. Sejamos gratos a eles. Quantos não se queixam do emprego que têm? Talvez o trabalho que tenhamos não seja aquele dos nossos sonhos, mas existem tantos que estão desempregados, não é verdade? Sigamos lutando para conseguir uma colocação melhor. Mas enquanto essa não chega, apreciamos a que já temos. Há muitos, com certeza, que gostariam de estar no nosso lugar. A nossa aparência talvez não se enquadre nos padrões de beleza, mas não são muitos os que possuem a beleza de um Apolo ou o encanto de uma Vênus. E nem sempre os belos são os mais felizes. A beleza física, em geral, suscita a vaidade e atrai grandes tentações. O fato de não sermos belos não nos impede de sermos amados. Se nosso exterior não chama atenção, não desperta elogios, procuremos ser atraentes pelo nosso interior, através da nobreza de caráter, demonstrando o nosso bom humor, as nossas virtudes. Muito mais importante do que um corpo belo é ser um espírito equilibrado, bondoso, iluminado por sentimentos nobres. Olhemos à nossa volta. Quantos tesouros que a vida derrama sobre nós. Saúde, corpo perfeito, família, amigos, alimentação, moradia, fé em Deus. Temos tudo isso. As dificuldades fazem parte da nossa existência.
São elas que nos empurram adiante. O que temos que fazer é lutar para vencê-las. Não nos amarguremos diante dos problemas, por mais difíceis que eles pareçam. A gratidão manifesta-se no louvor a Deus, na percepção da beleza e abundância do universo. Por isso, procuremos espalhar a alegria, o bem-estar. Amparemos moralmente aqueles que se encontram caídos, dando exemplo de ética e bom proceder. Procuremos auxiliar mais ao nosso próximo. Sejamos ouvintes atentos, ombros amigos. Dessa forma nos transformaremos em bênçãos para todos aqueles que nos cercam. Conta-se que em Londres vivia um funcionário de limpeza pública chamado Molly Gruber. Já em idade muito avançada, ele continuava trabalhando e era muito querido por todos aqueles que frequentavam aquele parque, pois ele cultivava assim valores muito especiais no coração. Certa manhã, ele estava recolhendo o lixo do parque quando viu que um menino se afogava nas águas geladas do lago. Pessoas curiosas assistiam o que ali estava acontecendo, faziam barulho, mas ninguém levantou uma mão para fazer algo para tirar a criança de dentro do lago. Ele então foi lá e conseguiu salvar a criança das águas geladas daquele lago. Só que, como ele sofria de reumatismo e já tinha muitos problemas de saúde, também por conta de sua idade avançada, em seguida ele desmaia. Chamaram a ambulância e ele foi levado ao hospital. Depois disso, a mãe da criança aparece e começa a examinar ela para ver se estava tudo bem, e aos gritos pergunta: onde está o boné que eu lhe dei hoje pela manhã? E começa a procurar ao redor e não encontra, e ela então acusa o homem que salvou a vida do filho de ter roubado o seu bonezinho. E sai perguntando um a um dos presentes, só que ninguém lhe deu bolas. Até que ela resolve ir até o hospital para perguntar pessoalmente à pessoa que salvou o seu bem mais precioso, o seu filho. Chegando no hospital, ela faz um escândalo, até que um médico de plantão se apresenta e diz para ela: se a senhora não sair daqui de imediato e deixar o nosso herói descansar, eu vou chamar a polícia. E só dessa maneira ela consegue se acalmar um pouco e se retira no hospital. Só que no dia seguinte, aquele trabalhador dedicado falece, vai para o outro lado da vida. Os moradores da região, então, colocam no parque mensagens, flores, tudo isso em gratidão. Aquele que prestou tantos serviços ali, que era tão querido, e ainda mais, morreu como um herói, salvando uma criança que ele não conhecia. É isso aí. Muitas vezes esquecemos de agradecer os bens que recebemos.
Quantas vezes um amigo nos oferece carinho por tantos anos, nos dá atenção, nos dá alegria, e certo dia em que ele não está muito bem e nos dirige uma palavra, uma palavrinha infeliz, e já de imediato acabamos com a amizade. E ainda ficamos contando para todo mundo sobre a mágoa, sobre a agressão que recebemos daquele amigo. Não recordamos assim os momentos em que ele nos encheu de felicidade, de alegria, de disposição. Pensamos só no ato infeliz de um momento. A ingratidão dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, traça um perfil da ingratidão dos filhos, nos dizendo: a voz que modulastes de forma tão carinhosa se transforma agora em brado de acusação impiedosa. As mãos que unistes, muitas vezes entre as tuas, num gesto de ternura, parecem prontas a te dar bordoadas. O rosto que tantas vezes beijastes com meiguice surge congestionado diante de tua presença. Os gestos que plasmastes com incansável devotamento fazem-se bruscos e violentos, desafiando a tua serenidade. Os olhos que enxugastes com desvelo quando choravam, agora fitam-te com chispas de ódio. O corpo que embalastes noite a fio, agora freme de revolta e se agiganta diante do teu carinho. Aquele que cumulaste de amor, hoje se contorce sobre o gás da rebeldia e te fere nas mais caras aspirações que demoradamente acalentastes. E mesmo assim, ainda tentas acercar-te do ser querido, escondendo a decepção, a dor íntima, mas não consegues transpor a barreira entre ti e ele, colocada propositadamente para produzir distância. Permite o ser querido censurar-te, acusar-te, reserva-se ao direito de magoar-te e explora teus sentimentos para pisoteá-los depois e dizer que deste o melhor que possuías a ele, oferecendo tudo para a sua felicidade. Nos orienta então a veneranda Joana de Ângeles. Retempera o ânimo e insiste no dever que te cabe ou que assumistes, mesmo incompreendido. Retribui a ingratidão com carinho. Se teu filho é ingrato, ele está vitimando-se no ácido que o destruirá depois.
Nós temos aprendido que nossos filhos, na verdade, não são nossos filhos, mas filhos de Deus, e estão temporariamente sob nossos cuidados. Nós recebemos no nosso lar filhos simpáticos, pacíficos, obedientes, mas também aqueles outros rebeldes, insubordinados, que provocam preocupações, tensões emocionais, angústias, aborrecimentos. Os filhos, problemas chegam ao nosso convívio familiar, ensejando a oportunidade de renovação. Eles trazem uma maior dose de lutas, de trabalhos, é verdade. Emmanuel nos explica: os filhos problemas são aqueles espíritos que foram prejudicados por nós em vidas passadas e que agora a providência divina encontra a possibilidade de nos unir a Ele pelos laços da consanguinidade, dando-nos assim, a nós e aquele filho, a chance do resgate, da reparação, da educação. Com relação a esses filhos rebeldes, a nossa atitude deverá ser sempre a da compreensão, sem nunca nos deixar levar pela revolta e amargura. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos essas frases: não recuseis o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o enviou. Uma intuição do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou ou foi odiado, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Tenhamos a certeza que teremos sempre os filhos que precisamos e que merecemos. Isso tudo para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Nós, pais espíritas, devemos nos alegrar, ficar felizes pela oportunidade grandiosa de poder ajudar na recuperação de espíritos infelizes. Espíritos esses que talvez estejam esperando por longo tempo essa chance de reencontro. É verdade que a ingratidão é doença de erradicação difícil e também demorada. Mas todo aquele que se deixa conduzir pelo orgulho, pelo egoísmo, merece de nós caridade, tratamento pelo amor e nunca revidar o mal pelo mal. A vida sempre se encarrega de todos nós, cada um ao seu turno. Prossigamos, pois, ajudando. Tomemos como exemplo a natureza. O rio conduz as suas águas sem perguntar ao solo por onde tem que seguir. Simplesmente ele deixa-se levar e vai, segue, beneficiando a terra, a agricultura, a gente.
perfume das flores baila no ar e nada o impede de se espalhar por onde possa. O grão nada espera além de ser triturado para depois se converter em alimento. O sol não escolhe lugar para espalhar a sua luz, seu calor e vida. A chuva não tem preferência por onde espalhar vitalidade. Todos cooperam em nome da divindade, sem exigir, sem reclamar. Nada esperam, nada impõem. Procuremos agir assim também, nos transformando em cálices de bênçãos. Procuremos servir sempre. Quando marcados pela ingratidão, lembremos o Mestre Jesus. Ele disse que estaria entre nós como aquele que serve. Ele continua nos convidando. Vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sejamos gratos à vida, com a mente e com o coração. Recordemos que todos somos devedores da bondade e misericórdia celeste, que nos estimulam, que nos sustentam na nossa caminhada. A gratidão será sempre o sentimento que inundará a nossa alma de luz. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós.